Então, organização do espaço agrário, né? O que é o espaço agrário? É a área de agricultura, de pecuária, né? Lavoura, criação de gado. É isso que nós vamos estudar. Então, observem esse mapa aqui, né? Essa imagem. Aqui a gente tem o que a gente chama de hierarquia urbana. O que é a hierarquia urbana? É a divisão que a gente tem dos vários tipos de espaços que são ocupados pelo ser humano. Então, aqui a gente consegue ver, ó, uma área com muita densidade populacional. Então, ó, mais população. Aqui a gente vê uma área, né, mais histórica, não tão povoada assim, né? Deixa eu apagar aqui e só mostrar. Acho que fica mais fácil do que eu ficar riscando. Opa! Né? Vamos ver aqui. Então, olha só, né? A gente tem uma área aqui, né, bem urbanizada, com muitas residências, uma capital, né? E aqui do lado a gente tem uma área mais histórica, né? Não é tão povoada assim, né? Não é tão densa o povoamento, então a gente consegue já perceber. Hierarquia urbana é isso. Área com muito povoamento, área com pouco povoamento. Área com muita construção, área com pouca construção. Nós temos aqui, ó, uma cidade menor, né? Uma cidade mais reduzida em tamanho, diferente, por exemplo, dessa que é ampla em tamanho. E nós temos aqui também uma cidade que muda um pouco a fisionomia de casas. Aqui a gente vê muitos prédios, não é? E aqui a gente vê mais casas, como aqui também a gente vê mais edifícios históricos. Então, essas diferenças é o que a gente chama de hierarquia urbana, tá? Quantidade de população, tipo de construção, se é grande, se é pequeno, muito povoado, pouco povoada, território extenso, pouco território. Então, por exemplo, aqui, ó, quanto que é extenso esse território dessa cidade, quanto não é extenso esse território aqui, quanto existe de casas preservadas aqui, o quanto não existe aqui, né? Tudo isso faz parte da hierarquia urbana. Então, a gente pode dizer que a hierarquia urbana é justamente a característica que faz a gente entender, compreender como que se organiza determinado lugar, determinado espaço, né, determinadas cidades. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção sua é sobre a urbanização. A urbanização é um fenômeno típico dos grandes centros urbanos. Urbanização é justamente a quantidade, né, de pessoas, de casas que vão sendo construídas em um determinado lugar. Então, algumas características da urbanização, né? A gente tem aqui, ó, por exemplo, um processo que vai gerar é o crescimento urbano, né, desenfreado, descuidado. Então, com esse crescimento urbano descuidado, o que a gente vai ter? A gente vai ter ausência de saneamento básico, ausência de esgoto, ausência de moradias, ausências de segurança, de infraestrutura. Então, por que as pessoas acabam construindo casas nas encostas, como nós vimos anteriormente? Porque o crescimento urbano é tão desenfreado, que acaba gerando esse problema, né? Então, isso é um ponto negativo que acontece justamente por conta disso aqui, ó, da urbanização, que é o crescimento da população urbana maior do que a população rural. Então, por que existem, por exemplo, cidades como essa? Porque o crescimento é maior do que cidades como essas, do lado, né? Então, a gente percebe aí que quando a gente fala em urbanização, a gente está falando de um crescimento grande, né, desenfreado de uma determinada região, trazendo problemas como, por exemplo, a falta de saneamento, a falta de estrutura e outros mais. Um outro ponto que a gente tem que envolve aí o conceito de urbanização é isso aqui, ó. Existe uma divisão social muito grande. Então, a gente vai ter áreas nas grandes cidades que são áreas
bem desenvolvidas, com estrutura, bem assim organizadas, e áreas sem estrutura, as chamadas periferias. Então, geralmente, a urbanização também contribui para essa discrepância, né, no que se refere a um determinado lugar, a uma determinada área e outro mais, tá? Nós temos alguns nomes específicos também que são conhecidas esses fenômenos de urbanização. Então, a gente tem as megacidades, que são qualquer cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Então, qualquer cidade que tenha mais de 10 milhões, São Paulo, por exemplo, é uma megacidade. Nós temos a cidade, que é aquela cidade menor, né? Que pode ser uma cidade grande, pode ser uma cidade pequena, pode ser uma cidade média. Se não passar de 10 milhões de habitantes, é chamado de cidade. Passou de 10 milhões, é chamado de megacidade. Tá? E a sua cidade? O que ela é? Pequena, média, grande? A minha é média. Bom, as cidades vão ter também uma outra característica, que é a conurbação. A conurbação é quando uma cidade ela vai crescendo, crescendo e se junta. Não tem mais aquelas separações por território. Às vezes um rio vai separar, né, uma placa, mas não tem mais uma separação visível, geograficamente falando. Então a gente chama de conurbação. São Paulo, com as cidades ali, Santo André, São Caetano, São Bernardo, totalmente conurbada. Jundiaí, com algumas cidades também próximas ali, conurbada, né? Francisco Morato, Franco da Rocha, conurbada. Então são cidades que perdem uma diferenciação física e se juntam, tá? Então a gente chama de conurbação. Um outro nome são as metrópoles. As metrópoles são as cidades que têm um destaque maior em relação a outras cidades da região. Por exemplo, Campinas é uma metrópole. Não é uma megacidade, não é uma megalópole, mas é uma metrópole. Por quê? Porque se destaca. Tem vários elementos que vão contribuir ali com a vida de qualidade das pessoas, né? Uma megalópole. A megalópole é quando duas ou mais metrópoles se juntam. Então, no Brasil, a gente não tem ainda esse exemplo, mas nos Estados Unidos existe a cidade de São Francisco e a cidade de San Diego, no estado da Califórnia. São duas metrópoles, duas grandes cidades que se juntaram e hoje são uma megalópole. Aqui, como eu falei, a gente ainda não tem essa característica, né? Não, nenhuma grande metrópole tem essa possibilidade. Talvez a mais próxima da gente que pode vir a acontecer nos próximos anos é São Paulo e Jundiaí, tá? Aí é uma possibilidade, mas alguns anos, tá bom? E uma região metropolitana, o que é? Uma região metropolitana é quando as cidades maiores, as metrópoles, se juntam, né, com as cidades menores e servem como referência para elas também. Então, todas aquelas cidades que estão em volta dessa cidade maior de melhores condições, a gente chama de região metropolitana, tá ok? Vamos para a perguntinha? Então, a gente falou sobre hierarquia urbana e a gente falou sobre a urbanização. Vamos para a pergunta, ó. Com base com seus conhecimentos sobre os impactos ambientais nos sistemas urbanos, marque verdadeiro ou falso. Então, o que você vai ter que saber? Qual é o impacto ambiental que acontece numa cidade no Brasil? Sobretudo naquela cidade maior, que a gente falou, as metrópoles, as megalópoles, né? Quais são os impactos que acontecem ali? Impacto ambiental. Então, verdadeiro ou falso? Então, vamos para a primeira questão, tá? As cidades brasileiras têm crescido sem planejamento adequado, agravando os impactos em nosso país. O que você acha? Você acha que uma cidade que nem São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória e outras mais, Brasília, que era uma cidade planejada e hoje não é mais, será que ela cresceu de modo sem planejamento? Sim. Trouxe impactos? Sim. É claro, a gente vê isso todo dia
nos meios de comunicação, nos jornais, nossos estudos. Então, essa resposta aqui, ó, é verdadeira. Vamos para aquela nossa dica? Se a primeira é verdadeira, eu tenho a letra A e a letra D como sendo falsas. Então, ó, eu já posso eliminar as duas e só fica faltando mais duas para eu poder responder. Vamos para o segundo item. Os levantamentos realizados mostram que setores do saneamento básico e coleta de lixo são eficientes no Brasil. E agora? Que resposta, perguntinha danada, né? São eficientes? São, tá certo? Mas, ó, o que a pergunta está fazendo? Perguntando para a gente nos grandes sistemas urbanos, nas grandes cidades. E aí a gente falou aqui, ó, que isso afeta o saneamento. Uma cidade que começa a crescer sem planejamento vai ter dificuldades nas suas estruturas básicas. Então, essa resposta aqui, ó, é falsa. Por quê? Eles são eficientes, mas para as grandes cidades não são. Então, não é eficiente no Brasil inteiro. Por isso que é falso. Ok? Beleza? Se eu sei que essa é falsa, então, ó, eu já sei a resposta. É a letra C. Não tem nem mais o que procurar, mas vamos, a gente está estudando, né? Então vamos descobrir por que as outras são verdadeiras. Nas grandes metrópoles, além do lixo, saneamento básico, as cidades enfrentam um problema de ocupação desordenada, desabamento e enchentes. É o que a gente falou lá na aula anterior. Então, se de repente você ficou na dúvida com a segunda questão, a terceira questão vai dar a resposta para você também, porque ela vai ser verdadeira. E a letra B estava falando que ela era falsa. Não tem como ser falsa uma questão dessa. É fato que falta de saneamento, coleta de lixo, faz com que grande parte da população sofra. E sofra muito com tudo isso. Então, essa resposta é verdadeira. Outra resposta. Um problema gravíssimo nas cidades é a poluição dos rios que atravessam. De muitas cidades, talvez a sua cidade não tenha esse problema, mas de grande parte das cidades é. Então, verdadeiro também está certo. Eu tenho certeza que essa questão aqui, ó, você ia acertar. Era só lembrar disso, ó, tá falando do problema das grandes cidades. E aí é fato que não há planejamento adequado, que falta saneamento, né, que sofre com desabamento, sofre com enchente, tem o problema aí da poluição, tudo isso aí é fato. Muito bom. Outra imagem aqui, ela não está muito bem visível, mas dá para a gente perceber. São 3 imagens. A gente tem aqui, ó, um apartamento, né, muito chique, né, de, assim, piscina até no hall desse apartamento, né? Uma quadra de tênis, então um apartamento aí bastante de uma classe alta, digamos assim. E aqui do lado a gente tem, né, uma área de periferia, bem do lado desse apartamento. Isso aqui é uma imagem verídica na cidade de São Paulo. O apartamento, ele é dividido aqui por um muro que divide o apartamento com uma área de periferia. Então, aqui tem piscina, aqui tem, talvez tenha coleta de lixo, às vezes vai ter, né, infraestrutura da melhor qualidade, tem uma piscina aqui no fundo também, ó, para todo mundo aproveitar, e aqui, não, aqui é uma área de periferia, cidades de periferia. Aqui é a mesma coisa, a gente vê os prédios, né, em cima, prédios talvez aí de última geração, tudo do melhor, e a gente vê crianças aqui na imagem, né, fazendo o quê? Fazendo uma coleta de lixo, né, de material reciclável numa área de maior, assim, dificuldade. Então, o que é importante a gente saber nessa imagem? Sobre a desigualdade social, a desigualdade econômica. Essa questão de que há lugares onde tem toda uma infraestrutura e lugares que não tem nenhuma infraestrutura. É isso que a gente tem que dominar enquanto conceito dessa situação, ok?
Agora, olha o que o texto vai falar para a gente. Essas consequências, quais são as consequências dessa desigualdade? Né? O que gera isso em um país? O que gera isso em uma cidade? Quais são, né, as consequências? Então, a gente pode pensar assim, ó, por que, né, que existe toda essa desigualdade social? Porque existe a falta de planejamento, políticas públicas com relação a moradias. Muitas pessoas vão buscar, né, uma condição melhor de vida nas cidades que são metrópoles, que têm mais qualidade, mas não encontram um lugar digno e acabam, então, habitando as periferias, muitas vezes habitando, né, sem condições. A gente vê isso nos meios de comunicação, a gente vê isso nos jornais, nas revistas, nos livros. Então, uma das consequências da desigualdade social e da falta de políticas públicas efetivas de moradia, de saneamento, de dignidade de vida é a favelização, tá? Uma outra consequência, o excesso de lixo. Quanto mais existir pessoas morando em um determinado lugar, maior produção de lixo. Hoje se sabe que 50% do lixo produzido no Brasil, ele é colocado, depositado em céu aberto. Não tem nenhum tipo de cuidado. E aí gera doença, degradação do solo, poluição por causa do chorume, as águas dos lençóis freáticos acabam sendo poluídas. Tudo isso por conta do lixo. E quanto mais lixo, mais a gente vai ter também um impacto ambiental. Dizem, né, de acordo com pesquisas que foram realizadas, que o maior produtor de lixo no Brasil são as classes sociais mais altas, por conta do descarte elevado e sem controle, né? Então, é uma teoria que acontece na geografia, mas a gente sabe que, no geral, o Brasil é um grande produtor de lixo, porque não há a consciência das pessoas, sejam elas de classe baixa, de classe alta, não há consciência do cuidado, do descarte adequado, não há consciência da questão da reciclagem. Então, existe um excesso de lixo muito grande, e isso traz problemas para o meio ambiente e para a saúde. A poluição, o outro ponto também que é consequência da desigualdade social, né? A poluição com relação a indústrias, né? Muitas indústrias com muitos automóveis vai gerar os gases poluentes, a poluição sonora das grandes cidades, a poluição visual das grandes cidades, tudo isso gera, né, a falta de qualidade de vida, né? Doenças, estresse, depressão. Então a gente vê que a desigualdade social e os impactos, né, da urbanização, os impactos dessa vida que a gente vive tão intensa, traz aí grandes problemas para a nossa saúde. Outro ponto aqui também, a violência. Essa é a mais latente que a gente vê, né? O inchaço das cidades e muitas vezes a falta de políticas públicas de segurança adequadas, falta de políticas públicas sociais adequadas, vai gerar a violência. Então, as grandes cidades, os grandes centros urbanos, têm um índice de violência muito alto por conta dessa urbanização sem controle. Então, são situações que é comum a todas as cidades, fato. Mas, de maneira particular, os grandes centros urbanos são aqueles que mais têm aí sofrem com isso, né? Muitas vezes porque não há, o poder público não consegue, né, diminuir isso. A gente vê isso nos noticiários quase sempre, né? E como a gente já falou bastante, as inundações. Então, as pessoas acabam, né, construindo moradias em áreas alagáveis ou em áreas onde não há hipermeabilização de solo. O que acontece? As chuvas acabam gerando as enchentes, as inundações, e isso também é um pouco da falta de política pública. Política pública que não zela para manter práticas sustentáveis na construção de vias, na construção de vilas e etc. Então, tudo isso é consequência. Consequência do quê? Da urbanização, que é o que a gente está estudando,
ok? Vamos para a nossa perguntinha sobre o meio urbano. Então, olha só, né? Você tem que olhar as perguntinhas com atenção e avaliar quais delas, né, estão corretas. Quais delas estão corretas. Então, as afirmativas abaixo são sobre o espaço urbano, suas paisagens e seus problemas. Então, as duas coisas, tá? Paisagens e problemas. Você tem que assinalar a alternativa que indica as afirmativas corretas. Então, desses 4 aqui, qual será que vai estar correto? Vamos lá, então? Então, vamos para o primeiro item. As paisagens urbanas são alteradas por ação antrópica, ou seja, pela ação humana, uma vez que nessas áreas praticamente todos os elementos das cidades foram introduzidos pelo homem. E aí, o que você acha? Uma cidade, por exemplo, pequena, que aos poucos vai mudando, mudou por quê? Pela força da natureza? Não, mudou por conta da ação antrópica, da ação humana. Então, essa resposta está correta. O número 1, né, está correto. Se o número 1 está correto, então eu já posso eliminar aqui, ó, a letra C, porque não tem o número 1 lá, né? Vamos para 2. Em áreas urbanas com pouca vegetação, pode ocorrer o aquecimento de áreas próximas do solo, um fenômeno chamado de ilha de calor. Então, o que é uma ilha de calor, né? Vamos voltar aqui para a questão do aquecimento, né? Lá no começo, ó, uma ilha de calor é justamente o que acontece com as mudanças climáticas. Então, quando um lugar ele não é arborizado, ele é desmatado, o que vai acontecer? Uma ilha de calor. Aquela região vai ser mais quente que outras regiões. E isso acontece geralmente também, às vezes, por conta da presença de empresas poluentes que jogam muita poluição na atmosfera, acabam gerando também aquela permanência de um calor ali que não consegue se espalhar, né? Caiu o negócio aqui. Não consegue se espalhar, né? Então, o que vai acontecer? Me fiquei aqui entusiasmado, né? Então, vai o quê? Vai gerar uma ilha de calor, porque a poluição vai impermeabilizar, não vai permitir a passagem do vento e tudo mais. Então, uma ilha de calor. Então, a pergunta é, em áreas urbanas com pouca vegetação, pode ocorrer a ilha de calor? Sim. A resposta é sim. Se a 2 também está certa, então, ó, eu já posso eliminar a primeira e já posso eliminar a B. Eu já sei a resposta é a letra D. Mas vamos continuar, né? A 1 e a 2 e a 3 estão corretas. Então, vamos lá. 3. Existem nas grandes cidades, principalmente, casas que são construídas de forma aglomerada, tudo junto, de maneira precária, geralmente em terrenos sujeitos às enchentes. É o que a gente falou desde o começo da aula de hoje. As áreas que são urbanizadas próximas das áreas de rios, que acontece o alagamento. Então, isso é muito comum nas áreas urbanas, né? Isso acontece muito nas áreas urbanas. É uma resposta verdadeira, está correta. E a última está errada, porque está dizendo assim, ó, em todas as cidades existe o tratamento de esgoto. Não, não existe, né? Apenas em algumas cidades, né? Muitas cidades, sobretudo as cidades grandes, não existe o tratamento de esgoto. Então, a resposta correta é a D. 1, 2 e 3. Acertou? Claro que você acertou. Você prestou atenção, né? Você acertou com certeza. Questão 3. A questão 3 vai falar de um aspecto econômico que tem a ver com o que a gente falou aqui, ó, as consequências da urbanização, ok? Então, vamos pensar. Com base
No último censo de 2010, o estado de Rondônia, então, é um estado específico. Essa é a chave da pergunta. Possuía 25 aglomerados, cerca de 12 mil domicílios e uma população de 47 mil pessoas. Tá? Entre os tipos de esgotamento sanitário, ou seja, entre os tipos de lugares, né, onde a pessoa tinha o saneamento básico dela, o que vai permanecer? Então, aqui, ó, aqui é B, aqui é C e aqui é D. Né? O que vai permanecer nas áreas onde existem, né, muitos aglomerados, muitas habitações juntas? Vamos pensar aqui, ó, olhando essa visão aqui, ó, né, uma região como essa ou como essa. Será que vai ter um saneamento, né, básico pleno? Né? Banheiro vai ter, mas, né, tá falando ali, mas será que vai ter esgoto? Não, não vai, né? Vai ser jogado na vala, ou seja, de qualquer maneira? Também não vai. Por quê? Então, o banheiro vai ter, essa resposta está errada. Vala não vai ser, porque não vai ser deixado ali em céu aberto. Vai ser uma fossa séptica, ou seja, aquela fossa que é recolhida regularmente pelos equipamentos próprios? Também não. Então, sobra a letra C. Áreas de grande aglomeração, como aquela que a gente viu aqui na imagem, são áreas que vão ter como esgotamento sanitário uma fossa rudimentar. Uma fossa comum que vai ficar ali, vai encher e depois eles vão dar um jeito de acabar retirando ou e abrindo outra, fechando aquela. Então, isso é o que a gente chama de aglomerados subnormais, ou seja, é uma grande quantidade de lugar que vai se formando, né, sem a devida estrutura, sem o devido cuidado. Então, aqui está o nosso gabarito. Espero que você também tenha acertado todas essas questões. Acredito que sim, acredito que você tenha acertado todas, porque você prestou atenção na aula. Espero que você tenha gostado dessa aula, tenha aprendido bastante nessa aula. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com nós daqui da Academia da Aprovação, né? Fale que você tem dúvidas, que você quer esclarecer melhor as suas dúvidas. Eu estarei à disposição para poder lhe ajudar, tá bom? Retome seus estudos, reveja os slides, procure sites que falem sobre os temas, vídeos que falem sobre os temas. Lembre-se de olhar ao seu redor. A gente aprende geografia olhando, pensando, refletindo sobre aquilo que a gente viu, tá bom? E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Até a próxima e bons estudos!